Olá, seja muito bem-vindo ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da nossa ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, que é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui eles que compõem a liderança do nosso Ministério de Multimídia. E porque é um Ministério de Multimídia, nós temos um efeito especial. O primeiro convidado, eu vou chamar ele aqui. Olha o efeito especial. Vem pra cá, Júnior. Fala bastante. Que honra estar aqui com o senhor. Obrigado pela oportunidade, tá? É um prazer estar aqui com essa rapaziada aí que manja muito do ministério. Que legal. Além do Júnior, nós temos aqui também o Léo. Seja muito bem-vindo, Léo. A paz, pastor, tudo bem? Tudo bem. Uma honra estar aqui também com vocês, aqui para compartilhar um pouco da experiência nossa com a multimídia da igreja. Legal, Léo. Seja bem-vindo. Danilo também está conosco. Seja bem-vindo, Danilo. Paz, pastor. É uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz pelo convite. E a conversa vai ser bem legal. É um ministério que tem várias áreas, então eu creio que a gente vai conseguir esclarecer algumas dúvidas, até somar experiências também. Muito bom, muito bom. Nós já tivemos aqui a presença do Vitor, né? Que é o nosso líder maior de multimídia. Chefe geral. Mas hoje a gente vai ter um bate-papo para entender um pouquinho mais detalhadamente nessa realidade de multimídia. Mas antes de tudo isso, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal e dissessem, né, quais são os setores da multimídia que vocês lideram e trabalham. Vai lá, Léo. Então, pastor, dentro da nomenclatura, né, multimídia, a gente tem ali alguns grupos, né, individuais com algumas lideranças, a quais os Danilo e o Juninho estão aqui. Então, a gente tem a transmissão, que eu coordeno ainda hoje, a projeção também. Uhum. Aí a gente tem a parte de social media, que é o Juninho, e marketing também. E a parte de iluminação e a questão do som ali da transmissão com o Danilo. Então é separado nesses grupos ali. Legal. E hoje são mais ou menos umas 50 pessoas que estão debaixo da coordenação de vocês? Aproximadamente isso. Né? Boa parte delas também é dos nossos adolescentes, né? A maior parte deles eu acho que creio que uns 80% ali é adolescente. Que legal, que legal. Eu quero iniciar aqui perguntando para vocês também, né? Além dessa apresentação que já foi feita do Léo das funções, mas perguntar como é que foi a experiência de vocês de conversão. Porque boa parte do pessoal que eu chamo, né? Alguns deles já nasceram no lar cristão, outros tiveram uma experiência de conversão, né, posterior, na fase adulta, quem sabe, mas como é que foi a realidade de vocês? Vamos começar pelo Júnior aqui. Como é que foi, Júnior, a experiência de conversão? Pastor, na verdade, eu nasci num lar cristão, vim de São Paulo pequeno já, vim com 2 anos de idade, então a gente já foi morar no bairro Paloma, em Colombo mesmo. Então você é paulista? Sou paulista. Olha só. Paulista, nasci com 2 anos, veio pra cá. A gente congregou já nasci na igreja, né? Sempre fui incentivado bem pelos pais, assim, a servir na igreja, me espelhando neles, né? Mas tem aquelas épocas de adolescência ali, não quer muito ir pra igreja, quer... Normal, né? Não quer muito... Mas sempre fui, graças a Deus, sempre tive muito temor e acho que o meu testemunho é bem breve na caminhada da fé cristã por causa disso, porque graças a Deus nunca me desviei, né? Sempre na igreja. Legal. Isso. E o Léo, como é que foi, Léo? Pastor, é bem semelhante ali. A questão eu sempre nasci num lar cristão ali, então, a partir do que eu me lembro, claro. Então, eu comecei na quadrangular ali com o meu pai. Então, a gente ficou, acho que até meus 12, 13 anos na quadrangular. Aí, depois, já fomos pra Planta Guilhermina ali, que é a igreja que eu estava anteriormente, né? Que já é do campo. Que você passou a maior parte do tempo também? Isso, fiquei desde essa época, acho que de uns 14 ali até meus 26, 27 anos. Então, sempre congreguei ali e, igual o Juninho falou, a gente tem os altos e baixos, né, dessa fase de adolescente, jovem, dá, querendo ou não, uma desanimada, mas de se desviar, assim, graças a Deus também nunca aconteceu, graças também ao apoio da família cristã, então acaba nos apoiando e ajudando, né? Legal. E o teu caso, Danilo, como é que foi? Conta pra nós. É semelhante também, bem semelhante, a frase clássica, né? Desde de pequeno, né? Então a gente fala que a gente nasce em um berço cristão, né? Geralmente é a frase que a gente diz. Eu comecei já com o meu ministério muito novo no meio musical, né? Tocando bateria, inclusive na igreja da pastora Fer, né? Como o pastor sabe. Então, o meu crescimento sempre foi contínuo na igreja, nunca me afastei, nunca
quis, né, ter outro lado, a não ser o meio cristão, né? E o meu crescimento, minha evolução como um cristão mesmo, assim, de fato, foi na adolescência, onde eu comecei a me formar opiniões, né? E ter a crença também em Deus, ter todo o processo ali do ministério. E passei por algumas igrejas também, até chegar na sede, onde comecei a me enturmar mais com o lance da mídia. A música veio antes já para mim, mas o lance da mídia veio ali na sede depois da adolescência, na transição de adolescência para jovem, entre 18 a uns 19 anos. Foi mais ou menos assim. Entendi. E todo mundo aqui tem experiência com música, né? Sim. Os três são músicos. Que coincidência maravilhosa. E a gente está hoje, é claro, aqui pensando um pouquinho a respeito da questão do Ministério de Multimídia da nossa igreja, mas a gente sabe que às vezes não é um assunto tão simples de se lidar, até porque algumas igrejas ainda não têm aderido a isso, né? Mas eu queria saber como é que foi a experiência de vocês, quando que isso surge, né, no cenário de vocês. Está todo mundo lá sendo músico, legal, estamos animados com isso, mas daqui a pouco a multimídia começa a aparecer como uma necessidade e vocês começam a abraçar isso. Como é que foi a experiência de vocês nesse sentido? Vai lá, Léo. Acho que começou, até foi junto com o senhor lá na Igreja Planta Guilhermina. Então, como o pastor mencionou, todos nós somos músicos, eu também sou baterista, arranho um pouco o violão. E foi devido à pandemia ali, a gente teve todo aquele boom, aquela questão de não ter mais culto, e todas as igrejas foram pegos de surpresa. Algumas já faziam, né, a questão da mídia ali, mas eu acho que era algo que não era tão comum nas igrejas, né? Como hoje já é mais importante e relevante. Então, quando deu esse acontecimento da pandemia, aí sim, juntamente com o senhor, que trouxe essa necessidade da gente tentar manter ali a comunhão com os irmãos através de live, né? Que daí algumas igrejas já tinham começado a fazer, então a gente ainda não tinha mídia na igreja, né? Eu lembro que a gente pegou um celular, acho que da Larissa, minha esposa, e a gente pegou, colocou o tripé ali e já improvisou algo ali. Dei uma breve estudada como é que fazia, porque, igual foi mencionado, não, assim como o Danilo mencionou, eu era músico e nunca tive contato ali. Então, começamos, acho que no Facebook, ali a fazer algumas lives e mandava o link pro pessoal da igreja ali para o senhor estar transmitindo a pregação em si, né? Que não podia ter nem, acho que, músico, nada, daí é só eu, o senhor e a Larissa ali, acho que para gravar ali, para transmitir ao vivo, na verdade. Né? Era uma galera bem reduzida mesmo, né? Isso. O mínimo possível para conseguir gravar, né? Para gravar e transmitir ali. Legal. O Júnior fez parte desse período aí também, né, Júnior? Fez um pouco de parte, mas voltando ali na pergunta do senhor um pouco, acho que a minha integração ali para a parte de mídia foi quando eu estava trabalhando na música já. E daí o pastor, na época, o pastor Falcão pediu pra gente liderar os jovens, ajudar na liderança dos jovens. Então, nesse meio dos jovens, eu tive que aprender a mexer com mídia para me conectar com eles. Então... Mas até então era uma coisa que você não fazia. Não fazia. Foi na época de... Que ano foi ali? Acho que eu brincava... fazia só arte pra igreja mesmo, sabe? Aprendi fazendo pros jovens mesmo. Ia ter um evento dos jovens, ia ter um encontro dos jovens, eu tinha que fazer uma arte ali pra chamar eles. Então... ali que comecei a me interessar, porque o Léo é mais a parte ali, transmissão mesmo, parte física, eu sou mais design, sabe? E tanto que por isso a gente deu super bem, né? Porque ele sabia um pouco do que eu fazia e eu sabia um pouco do que ele fazia. E ele, por assim dizer, é o hardware e você é o software. O hardware é quem chuta. Mas foi assim, foi no Ministério de Jovens que a gente começou a aprender a se interessar pelo design, se interessar pela mídia digital, né? E daí quando veio a pandemia em si, então, daí foi que a gente teve que correr atrás, teve que tentar aprender o mais rápido possível. O Léo desenrolou lá o celular na hora, na outra semana já tinha que fazer live, algumas semanas eu estava lá também, que daí depois a gente começou a poder ir à banda, né, no máximo. Aumentar devagarzinho. Não tem ninguém na igreja, tava até relembrando aqui, não lembrava disso não. E é legal lembrar disso porque, assim, são os momentos mais difíceis, às vezes, que vão exigir que as pessoas se posicionem, né? Então, até a gente estava comentando aqui que eu particularmente assumi a congregação do Guilhermina uma semana antes da igreja fechar por causa da
pandemia, né? Aí você tá conhecendo o povo, né? Aí vem vocês, né, vindo com a ideia pra gente poder colocar isso pra andar e foi, querendo ou não, um start ali pra nós. Muitas igrejas já estavam vivenciando isso, já tinham um ministério de multimídia, mas pra nossa realidade era uma coisa que precisava nascer ali, foi muito importante. Danilo, como é que foi a experiência de chegar até a multimídia? Bom, a minha experiência foi em torno de 2016, 2017, se eu não me engano. O meu forte sempre foi o áudio, né? Eu sempre estudei bastante o lance do áudio. Depois, posteriormente, a iluminação. Mas em torno de 2016, 2017, eu comecei, né, a mexer com o áudio na igreja. Culto de crianças, eu soltava um playback ali. Inclusive, eu tenho muito a agradecer ao Osiel e ao Vitor, o Everton também. Se eles estiverem vendo aí, eu devo muito a eles. Graças a Deus, foram pessoas que Deus colocou na minha vida para me ajudar no ministério. E eu comecei a partir daquele tempo, né? Ajudando no áudio ali, o Osiel me ensinou o básico ali do áudio até o avançado, porque o Osiel é um cara muito, muito estudado do áudio, né? Então admiro muito ele e o Everton também. São pessoas que têm um conhecimento absurdo, né? Então sempre me espelhei neles. E a partir dali eu fui estudando bastante, estudei em casa, fui abençoado com um curso também, de áudio, um dos melhores cursos, né, do Brasil, e eu devo muito a uma pessoa que me ajudou também lá da nossa igreja. E a partir dali que eu fui crescendo no ministério, fui adquirindo experiência nos cultos também, vários BO acontecendo, microfonia e tal, e é ali onde do momento. Ali onde que a gente acaba tendo crescimento. E o meu crescimento mesmo no áudio, posso falar com total certeza, também foi na pandemia. Que aí onde os adolescentes regiam mais os louvores, né? Era aquela coisa que não podia ter muitas pessoas na igreja, então a quantidade de pessoas era muito limitada. Então o louvor era com os adolescentes ali, o ministério com o Milton e com a Regi, né? A gente cresceu a partir dali. O Osiel passando o lance de câmera para quem tinha interesse, áudio era também, eu ajudava. Então, o crescimento foi a partir dali, onde a gente estruturou o lance da transmissão ao vivo na sede ali, na DCMI. E ali foi o meu crescimento mesmo. Aí, dali, na pandemia, comecei a estudar iluminação, né? Onde eu peguei o lance do DMX, que é o protocolo ali, comecei a estudar bastante. E onde juntei as duas coisas e fui seguindo, né? Até onde a gente chegou hoje. Ver a evolução da iluminação na igreja, né? Compras de equipamentos novos. Aí a gente foi regendo ali com software novo também. O áudio teve uma grande mudança estrutural, né? Tanto de questão de mesa, canais, enfim. A gente tem uma mesa própria para transmissão também, algo que foi uma evolução bem grande pra gente, desde a pandemia para cá. E foi ali meu crescimento, onde eu continuo estudando, continuo me inteirando, onde a gente tem os liderados ali, onde a gente ensina, onde a gente faz a capacitação, a gente monta a escala, e o estudo é contínuo e até onde a gente evoluiu até aqui. Legal, até porque o ambiente da multimídia ele é muito dinâmico, né? Equipamento novo, software novo, enfim, tem que estar se atualizando sempre, exato. A gente tá falando aqui em multimídia, o pessoal deve, quem não manja, né? O que a gente tá falando? O que compõe esse ministério de multimídia aí? Vocês podem me ajudar nesse sentido? Vai lá, Júnior. Eu, como tô mais na área, eu acho que o Léo pode falar mais a parte deles ali, né? Transmissão, projeção. Eu, como tô na área mais ali de social media, a gente chama social media lá na igreja, né? A parte de marketing. Dentro do social media, hoje a gente tem fotografia, tem story maker, que é as menininhas que ficam lá andando lá com o celular, lá fazendo story, né, o tempo todo, e são excelentes, faz o trabalho de vocês acompanhar as redes da igreja lá, trabalho impecável delas. Temos videomakers também, temos design, quem fica lá fazendo aquelas artes lá, então dentro do social media tem todos esses ministérios, né, que é o das redes sociais, né, que a gente cuida das redes sociais, tanto o Facebook, Instagram, como o pastor Carlos diz, né? Instagram. Bem destacado, né? Então, aí o Léo é mais na parte física ali, de transmissão. Ele acho que vai falar bem melhor que eu. Vai lá, Léo. Como o Juninho mencionou, daí a gente tem, que eu cuido ali diretamente, além da liderança, a parte de transmissão e projeção, né? Então a gente faz as transmissões ao vivo hoje na igreja, tanto para o YouTube quanto para o canal do Facebook ali. E aí a gente tem também a parte de projeção. Tanto hoje a gente tem duas funções na igreja dentro da projeção, né? A
a questão da projeção em si, de letras, e tem a questão do LED, que a gente usa mais como se fosse um background ali de fundo, tanto para pregação quanto passagem de vídeo, algumas interações maiores ali. Então envolve toda essa questão ali da projeção e transmissão. E aí as outras funções ali são a que o Danilo executa ali, que é a parte de iluminação da nossa igreja e a questão do som, né? Do áudio da live em si. Quer falar algo aí, Danilo? Resumir de uma forma mais breve, né? A iluminação, ela tem a agregar a questão mais estética, a interação entre os backgrounds e com que tudo faça sentido no culto, onde traga uma ambiência mais confortante, onde faça sentido também com os louvores. Então a iluminação tem muito a agregar, né? Então a gente tem ali vários equipamentos com suas funções, né? Equipamento para efeito, equipamento para fotografia, que é primordial para o pessoal que faz a transmissão. Então é a iluminação principal, né? Para a gente trazer uma boa captação de imagem para quem está assistindo em casa, para quem às vezes não consegue ir na igreja e precisa assistir em casa, ou tem a vontade de assistir em casa. Então a gente tem essa função com a iluminação. O áudio da transmissão, né, como eu comentei antes, a gente tem mesas separadas, né? Então a gente tem a mesa de PA, que seria o som para a igreja, né? E a gente tem a mesa de transmissão, ou broadcast, que a gente geralmente chama, que é a mesa exclusivamente só para transmissão do culto. Ali a gente faz uma mixagem exclusiva, né? É totalmente independente do que tá rolando no culto. É específico para quem tá consumindo lá. Exatamente. Então, o que o pessoal tá ouvindo na igreja, o pessoal em casa tá ouvindo coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa. Então, a gente tem como trabalhar mais ambiência, trabalhar mais a questão de microfonação. Então, resumidamente, seria isso, acho. Legal. E eu acho que vale a pena a gente levantar essa bola, né? Aproveitando que está aqui já nesse momento. Alguém pode pensar assim, poxa, mas isso não é um luxo desnecessário? Para que pensar sobre toda essa questão, né? Eu acredito que vale a pena a gente trazer aqui que tudo isso é para que as pessoas possam, como você disse, participar de um momento do culto onde elas tenham a melhor experiência possível, se eu posso assim colocar, né? Porque, querendo ou não, né, vocês estão trabalhando recorrentemente com questão de mídias sociais, enfim, até a questão de YouTube. Os vídeos que são mais consumidos são aqueles que têm a melhor imagem e o melhor áudio, né? Inegavelmente. Então, assim, vai colocar lá mesmo, vai ser o que Deus quiser. Mas aí é uma palavra de relaxo, né? Eu preciso tentar colocar à disposição o melhor que eu posso, né? Não é que eu vou ter que também dar um passo maior do que a perna, mas eu posso esticar, comprar um equipamento melhor, né? Para que aquele conteúdo chegue para as pessoas, para que a pessoa possa realmente ter uma experiência de adoração em casa ou no trabalho, seja onde for, da melhor maneira possível, né? Questão de iluminação, né? O próprio pastor Carlos já falou a questão de uma parede preta. É um modismo, né? Uma coisa de modinha. Não é. É uma questão estética que traz mais conforto, claro. Igual o Léo tava falando ali, quando a gente começou na pandemia lá, fazendo só a palavra. Por quê? Porque às vezes a gente não tinha como captar ainda a banda toda. Se a gente fosse fazer transmissão da banda tocando num celularzinho, ia ficar horrível. Então a gente já fazia o quê? Transmitia só a palavra, porque era o que a gente conseguia entregar com qualidade, né? Então começar no que você consegue entregar com qualidade, né? E não adianta também esticar e daí não conseguir fazer uma captação boa, enfim. Porque, querendo ou não, quem tá do outro lado, né, vai ter uma experiência, né? Ela vai ter que consumir aquele conteúdo ali e tem que ser o melhor que a gente possa fazer, né? Mas dando andamento nisso aqui, vocês, querendo ou não, lideram essas equipes, né? Vocês trabalham diretamente com essas pessoas. Alguém pode imaginar que é um tipo de liderança pouco espiritual. É técnico, né? Eu estou lidando com processos aqui, é uma coisa mecânica. Será que é isso mesmo? Como é que é a experiência de vocês aí liderando essas pessoas? Pastor, é desafiador. Tem momentos que a gente... Porque lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é uma coisa, lidar com adolescentes é outra coisa. Voluntários ainda é outro nível ainda. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que fala, né? A gente tem... Até comentei uma vez com o senhor... Às vezes a gente tem que perguntar para eles algo que a gente já sabe, né? Para ajudar eles a querer ser proativo, querer se desenvolver mais. A gente tem os voluntariados abençoados lá na igreja, né? Pessoal muito proativo, muito que desenrola mesmo no que faz. Mas acho que o desafio para a gente é na questão de conciliar. Eu acho que a minha parte, pelo menos, é mais técnica, né? Então, o Léo lá, não tô dizendo que é fácil ensinar ele a mexer na câmera. Mas entre ensinar
virar a câmera ali, ligar, desligar, e ensinar o Photoshop para um voluntário é mais complicado. Leva mais tempo, né? Ensinar design ali que tem as regras tudo certinho. Então, acho que essa parte de conciliar a vida pessoal e o workshop que a gente faz para eles, tentar ensinar, é o que mais desafiador, sabe? E lidar com eles, né? Saber falar, não é só a parte técnica, não é só a parte pessoal, tem a parte espiritual. Às vezes você tem que perguntar, você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tentar se conectar com eles de alguma forma, né? Isso é bem importante, eu acho. Romper com a visão utilitarista, né? A pessoa só é importante porque tá sendo útil ali, né? Senão não era importante. E, Léo? Experiência de liderar essa galera. Eu falo que é complicado, mas é divertido, porque essa questão dos adolescentes ali ser a maioria, né? Igual eu mencionei, acho que mais de 80% da nossa mídia. A gente aprende muito com eles, e uma coisa que ninguém pode falar, principalmente deles ali, é a questão de força de vontade e se doar mesmo para fazer o melhor com o que tem. Se chegar hoje aqui e mandar uma mensagem, eu preciso que a gente vá 11 horas na igreja, eu creio que pelo menos uns 30 ali vai falar, pai, me leva que a gente tem que fazer tal coisa lá para arrumar a mídia da igreja. Né? Então eles são extremamente dispostos e sedentos ali para, igual o Juninho mencionou, a gente faz workshops, né? Nada mais é que a cada um tempo ali, mais ou menos uma vez no mês, a gente procura tá se encontrando com eles para tanto compartilhar experiência nova ali de aprendizado, ajustar alguns detalhes ou outros técnicos ali, mas às vezes trocar uma comunhão em si ali, algumas risadas, levar alguns jogos ali, então para ter uma comunhão mesmo, porque igual eu falo ali para alguns, a gente é um departamento, acho que seria mais a questão do som em si e a multimídia da igreja, que são os únicos que, de certa forma, acho que serve a igreja como um todo. Então, acho que isso também acaba dificultando, porque é muito, principalmente na nossa sede, é muito culto, é muito congresso, é muito encontros de regionais, então é bastante atividade. Muita atividade, então a nossa equipe às vezes se sobrecarrega, às vezes muita gente não vê, mas até dar um exemplo, a gente tem média na mídia ali por culto que está em atividade, ele é aproximadamente 15 pessoas. Desde a iluminação, a social media, a projeção, a transmissão, para rodar um culto, toda essa parte de multimídia, som da igreja. Então, muitas vezes a gente fica lá escondidinho, ninguém vê, mas é importante mencionar que todo culto a gente está ali tentando apoiar esses outros ministérios, seja qual for o culto das irmãs, dos adolescentes, dos jovens. Então, é um departamento que supre a igreja como um todo. E os desafios são esses daí da questão de ter essa demanda alta e, às vezes, como o Juninho mencionou, a gente trabalha com voluntários. Então, a gente, de certa forma, a gente tenta mostrar para eles a importância desse serviço voluntário na igreja, né? Que, às vezes, infelizmente, em outras igrejas, graças a Deus, na nossa não acontece, mas já conversei com algumas pessoas da falta, da carência ali de ter voluntários. Então, tem muita igreja que tem, vamos dizer, 15 mil membros, 10 ali, e acaba não tendo voluntários como a gente tem ali dedicados. Então, muitos têm que já partir para uma questão mais de trazer uma empresa profissional ali para conseguir algo. Já a gente, graças a Deus, consegue ali ter aproximadamente 50 voluntários ali que consegue suprir até hoje a necessidade da igreja. Eu acho até interessante uma palavra que o Vitor comentou, até no podcast, né? Ele sempre fala sobre isso, que o processo das câmeras poderia ser feito de maneira mais automatizada, não precisava ter alguém ali atrás, né? Mas, assim, numa visão pastoral, eu prefiro ter alguém, né, ali gerindo o controle daquela câmera, porque está envolvido em um ministério. Sim. Então, a gente vê os nossos adolescentes ali participando, filmando, enfim. E até se você nunca visitou a nossa igreja, vá lá, porque você pode pensar, esse povo tá só filmando lá e nem senta para poder adorar a Deus, né? Vá lá no encontro de adolescentes numa sexta-feira e veja como eles estão adorando intensamente. Os dias que eles não estão nas escalas, eles estão lá também estão adorando, porque não tá só trabalhando, eles trabalham, mas também tem o tempo de adoração, né? Eu acho que isso mudou até a minha mentalidade. Quando a gente veio da congregação,
a gente não tinha tantos voluntários, né? Igual lá. E a nossa ideia era, vamos botar PTZ, vamos botar câmera automática. Aí chegamos, quando fomos pra sede, a gente tava com esse pensamento ainda, né? Por que não coloca? Daí que a gente começou a ver a realidade dos voluntários, sabe? Nossa, com o Vitor, ele falou a mesma coisa, que até um pensamento do pastor. Tá, se eu colocar, vou perder 3 pessoas ali. É isso mesmo. Então a gente tem, no caso, 3 câmeras ali, então seriam 3 pessoas que, entre aspas, perderiam uma função. Exatamente. Né? Então agora a gente pensa o contrário. Às vezes está sobrando, a gente já começa a achar função para. E tem gente que questiona, né? Fala assim, mas tá indo na igreja só por causa disso? Que, como eu disse, não é o caso deles, porque eles estão envolvidos não só no Ministério de Multimídia, né? Estão em outros ministérios. Mas eu dou um testemunho particular. Eu ainda prefiro que alguém esteja ali por causa de um compromisso, né, com o ministério, do que não esteja ali. Então, uma hora o estralo vai acontecer, né? Ela vai ter uma experiência com Deus ali, naquele momento, enfim. Então, é melhor tê-los ali trabalhando e em algum momento eles terem um encontro que não tê-los por ali, né? Danilo, para você, como é que é essa experiência? Querendo ou não, estar liderando pessoas, você também é professor de música, enfim, mas ali na multimídia você também está coordenando pessoas nesse processo. Como é que é essa experiência para você? É um desafio, é um baita desafio. Tanto na parte técnica, tanto na questão de você liderar, né? A parte técnica, porque como eu sou responsável pela parte da iluminação e agora, né, a questão do áudio de transmissão, enfim, são partes muito complexas, né? Então, cada pessoa tem um desenvolvimento. Então, acho que o desafio é você trazer aquele conhecimento, aquelas informações para que seja o mais simples possível deles entenderem, né? Uhum. Como a gente trabalha como pessoal voluntário, então a gente tem que trabalhar de uma maneira mais dinâmica, né? Então, de uma forma mais simples de entender, de uma forma mais leve, de uma forma mais que cative eles, né? Uhum. Porque, igual o pastor disse, né? A questão da câmera ali, tem uma pessoa ali é muito mais importante. E a questão do voluntariado, hoje em dia, na nossa igreja, também é uma forma de adoração, né? Não propriamente você tá ali tocando ou cantando. Você tá ali filmando, você tá operando uma mesa de iluminação, uma mesa de som ali, também é uma forma de adoração. Uhum. Então, a gente tem que trazer isso de uma forma mais dinâmica, creio eu. Uhum. A questão o desafio é esse. Aprender a lidar com pessoas, né? Uhum. Tanto como a gente ensina, a gente também aprende. Eu tenho essa visão. Quanto mais a gente ensina a eles coisas técnicas, né, a gente também aprende de alguma outra forma. Legal. Então, eu tenho várias experiências disso. A gente tem as escalas, né, semanal. O Léo sempre passa pra gente passar a escala. Então, a gente tenta não sobrecarregar ninguém. A gente tenta sempre trazer uma escala mais leve, assim, para que todo mundo também, quem não tiver na escala, possa cultuar. Uhum. Que não seja algo mais pesado. Então, todo culto tem que estar operando ali. Exato. Então, a gente sempre tenta fazer uma distribuição mais tranquila, para que quem queira cultuar tenha esse culto exclusivamente para isso. Se não quiser cultuar é porque não quer mesmo, mas é porque não tem oportunidade, né? Tem essa questão. Mas acho que esses são os desafios, pastor. Legal. A questão do ensinamento ali, de trazer de uma forma mais simples, e a questão de você liderar eles ali de uma forma com que seja em prol do reino, né? Uhum. Eu acho que é isso. Interessante. E é impressionante o poder que existe, né, numa liderança cristã, por assim dizer, porque é uma influência poderosa. Vocês estão dando exemplos, né? Igual o Júnior falou, né? Você já foi feito, se eu não me engano, 2 workshops já com o pessoal? Eu acho que foi. A gente tem a questão do workshop tanto para vamos dizer assim, ensinar eles uma questão mais técnica, mas também a gente usa alguns dias ali mais para descontração ali, brincadeiras, enfim, para manter uma comunhão. E também tem a diferença do workshop para novos, né? Que estão começando e quem já está lá dentro, quem já tá subindo de nível ali. E então, pensando nisso, é questão de influência, né? Liderança na verdade, é influência. Sim. Todo culto é um workshop, né? Porque todo culto a gente está querendo ensinar eles algo novo, né? Uhum. Falar, agora você vai passar para esse setor, agora você vai começar na minha área, agora você vai começar a fazer carrossel. Uhum. Agora você vai começar a tirar foto. Desafiando eles, né? Desafiando. Que legal, isso é muito bom, gente. Mas a gente está falando aqui de multimídia, e quem sabe algum líder, algum pastor possa estar observando e dizendo, eu quero que vocês me convençam. Por que eu tenho que mexer com esse tipo de coisa? Por que eu tenho que ter multimídia? Por que eu tenho que ter rede social? Vou começar com o Júnior aqui. É a área dele. Não, vamos mexer. Isso aí ele manja. Não, pastor, esse dia eu ouvi acho que no Instagram até. Na verdade, vou começar com a frase do chefe lá, do Vitor, né? Que ele sempre começa a palestra. Você sabe quanto o dado lá? Quantas horas por dia a pessoa fica... Ele vem com os dados, né? Já vem com os dados. Eu nem lembro.
Mas ouvi bastante já dele. Hoje em dia, a população passa mais tempo nas redes sociais do que com a família, digamos assim, né? Mas a importância de a gente estar lá é levando a luz, onde você só tem trevas. Eu acho que isso é o mais importante. E hoje, para um pastor ter a rede social dessa igreja é muito importante, para tanto os membros ficarem antenados no que está acontecendo na igreja, porque como que a gente divulgava o culto antes? Antes os irmãos sabiam que todo no sábado e domingo ia na igreja, não tinha culto. Agora, tantos eventos que tem na igreja, a gente tem que ter Tem que ter uma divulgação disso, né? E só o WhatsApp... Tem gente que não olha o grupo, tem gente, no particular, é difícil você ter tantas pessoas assim para enviar. É muito importante você ter uma rede social, tanto para novos membros procurarem, divulgação dos seus cultos. Poderia citar tantos benefícios aqui, traz de a sua comunidade, sua igreja estar nas redes e mostrando que você está levando o reino para tantas pessoas, sabe? É uma forma de levar o reino de Cristo a lugares. Seria ocupar os espaços, né? O pastor Carlos sempre fala sobre isso, né? A rede social é um espaço, é um universo, né? Por assim dizer. E aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né? Porque quando a gente fala sobre esses conteúdos, sobre redes sociais, a gente está falando sobre fotos, está falando sobre a transmissão do culto. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Por que a gente tem que fotografar e por que a gente tem que transmitir esses cultos? Eu quero ouvir vocês. Tá, eu vou falar a parte da foto aqui. A foto, a gente gosta de tirar foto tanto para tentar se aproximar dos membros, né? Claro que tem toda a questão da LGPD, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente evita fotografar quem está visitando, pessoas que às vezes não gostariam de ser fotografadas. Claro que a gente tem lá os avisos, né? A entrada da igreja tem um informativo, né? Informativo. Quem não quiser aparecer nas fotos ou na transmissão, a gente dá um jeito. Mas a gente gosta dessas fotos para se conectar com eles. Eles acabam compartilhando essas fotos da igreja e assim mais gente conhece. Nossa, que legal essa igreja aqui, eu tava adorando. A questão das fotos é também saber tirar a foto no momento certo. Não vai tirar foto da mulher toda chorando lá, né? O homem todo cara feia lá, que depois vão zoar ele, né? Igual já aconteceu, né? Não é pra expor, pra ser vexatório, né? Vira figurinha. Vira figurinha. Vira e mexe, acontece. Mas eu acho que a importância da foto é isso. A gente se conectar com eles gostam, eles pedem, né? Os próprios membros, pode tirar uma foto nossa aqui e compartilham nas redes deles. E daí isso agrega tanto para a igreja quanto para nossas redes sociais. E tem vários momentos no culto, né? A gente às vezes tem apresentação de bebês, a gente tem momento de formatura, enfim, né? Que são momentos que ficam marcados para essas pessoas. E vai eternizar nas fotos ali. Com depois, certeza. Quando quiser relembrar lá, minha formatura foi lá, igual na nossa época, batismo, não tinha foto, né? A mãe que tinha com o celularzinho lá, com o Samsung Pocket. Eu até hoje estou procurando a minha. Eu lembro numa época que em congressos, né? Que o pessoal queria tirar foto e não tinha, né, essa questão da mídia em si, e muitas igrejas aí tinham que partir para o serviço terceirizado, contratar, então aí você ia ver, era caro, a pessoa demorava para enviar as fotos. Então eu acho que hoje até o Juninho explicou essa parte da importância ali, e também eu entro em outro detalhe da questão de dinâmica ali, de estar muito bem engrenado hoje, graças a Deus, com a liderança do Juninho ali. Após, dentro de meia hora, eu acho que todas as fotos, geralmente, dos cultos já são postadas. Então, enquanto um vai tirando foto ali, outro já pega o cartão, né? Já vai fazendo toda a parte de edição no próprio culto mesmo. Então, a gente tem toda essa engrenagem funcionando muito bem hoje, graças à liderança do Juninho ali. E outras questões que acabam... As pessoas, acho que dentro de um... curto prazo ali já querem, nossa, eu vi que tinha alguém tirando foto minha, já entra lá na página, acabou o culto, já quer ver se tá lá. Então, hoje em dia a gente tem isso. Até aconteceu comigo uma vez no batismo, né? Um amigo nosso estava se batizando, o Bruno, aí terminou o culto e as fotos estavam quase prontas lá, eu tinha que terminar de editar, porque o dia de batismo é muita foto, né? A gente tinha foto tanto do culto e quanto de cada batizando, né? E daí o Bruno chamou pra ir comemorar depois do culto. Daí, beleza, vamos, né? E esqueci das fotos. Mas daí a gente foi perto, assim, comer um lanche, e daí uns irmãos na mesa do lado, assim, nossa, não postaram as fotos ainda do... Feedbackzinho, não postaram as fotos ainda do batismo. Será que vão postar hoje? Já era quase meia-noite, né? Mas daí cheguei em casa, fui embora rapidinho, né? Cheguei em casa, terminei de editar e postei lá as fotos. Você não quis falar, eles vão postar, fica tranquilo, né? Só tô lanchando aqui, preciso comer primeiro. Não foi pedir desculpa, foi já
na atividade, já fui postar. Legal. Então, querendo ou não, é uma forma de mostrar um pouquinho do trabalho que está sendo feito lá dentro, né? E querendo ou não, a gente está fazendo, através dessa foto, com que outras pessoas possam conhecer. É o primeiro impacto que muitas delas vão ter a respeito da nossa igreja. O desejo, claro, é que isso sirva como um chamariz para que elas venham, conheçam a igreja, né? Porque a gente até entende que alguns possam pensar assim, é simplesmente um rótulo, a gente está só pensando numa imagem externa. Não, a gente só está comunicando que existe uma igreja em Colombo, né? Tem outras tantas igrejas, mas existe uma igreja em Colombo chamada DCMI, que o povo está ali reunido semanalmente adorando a Deus, e nós estamos convidando ela, através daquelas imagens, a participar com a gente, né? Mas além das fotos, a gente tem a transmissão dos cultos. E aí, a pergunta é, por que transmitir esses cultos, gente? Será que tem alguma vantagem nisso? Hoje em dia, eu acho que depois da pandemia a gente teve muitos aprendizados, mas a questão da transmissão em si, eu vejo assim, alcançar principalmente pessoas, às vezes, que possam estar... como é que eu posso usar uma palavra correta aqui? Incapacitadas de estarem ali no culto presencial. Então, às vezes, membro que aconteceu algum incidente, está passando por alguma dificuldade, ou até está num leito de hospital, quer se sentir novamente dentro da igreja. Eu acho que a transmissão ela vai fazer isso. Igual o Danilo mencionou, a gente tenta fazer um culto ali o mais confortável possível, tanto com iluminação, com projeção, com os banners de interação ali. E a transmissão ela vai trazer tudo isso para uma rede social, seja ela o YouTube ou o Facebook, e assim qualquer membro ou visitante vai conseguir ver o que está acontecendo, quem trouxe a palavra, alguns louvores. Então a gente já tem alguns testemunhos de pessoas que estavam doentes e assistiram, uma pregação e sentiram impactados ali como se estivesse num culto normalmente. Então eu acho que hoje em dia é muito importante essa questão da transmissão para isso, né? Essas pessoas que infelizmente não podem estar conosco ali. E eu acho que dá para pensar da seguinte maneira: se não houvesse essa transmissão, a pessoa estaria consumindo qualquer outro tipo de conteúdo, né? Ela está em casa, ela está no hospital, seja o que for, ela vai substituir. Ou ela assiste aquilo, né? Como está ali presenciando uma transmissão de um culto, ou ela vai ver um filme, vai ver outra coisa. Nada contra um filme, mas entre um filme e ter uma transmissão de um culto, ela vai ser edificada ali poderosamente, né? E eu me recordo, lá na época ainda do Guilhermina, de um testemunho de um dos irmãos, que um familiar deles morava em outro estado, aí, mais para a parte norte, né? E a pessoa testemunhando que foi impactada lá por causa de uma transmissão, enfim. Então, às vezes alguém pode pensar assim, só vai ser bom quando tiver mais de 1000 visualizações ou pessoas acompanhando. Gente, por causa de uma pessoa, né, que possa estar acompanhando naquele momento e o coração dela ser impactado, a gente já ganhou, né? A gente já cumpriu a missão. Se vier mais, louvado seja Deus, né? Então, dando meu testemunho aqui, fala lá, Danilo, por que a gente tem que ter essas transmissões, Danilo? O pastor deu um bom exemplo, né? Se uma pessoa é impactada, já valeu a pena. Eu penso assim, que a internet, ela sempre está em constante evolução. E a internet, ela chega a lugares onde a gente não pode chegar. Então, por que a gente não usar a internet para levar a palavra de Deus para pessoas, né? Então, acho que, respondendo a pergunta, né? Por que transmitir os cultos? Justamente por conta disso. A internet leva a lugares, a países, a regiões próximas ou regiões bem mais afastadas, a lugares que talvez a gente não consiga chegar presencialmente. Então, o culto transmitido é importante, na minha opinião, por conta disso. A gente tá lá mixando o áudio da live, às vezes eu me paro pensando aonde que esse áudio que eu tô fazendo a mix aqui, onde que esse áudio pode chegar. A gente já teve vários testemunhos, né, de pessoas, inclusive comentários, né, que tem aberto o chat lá na live. Às vezes eu deixo o celular na mesa e tô mixando, e eu vejo as pessoas falando, diretamente aqui de Bolívia, assistindo daqui, Portugal. Legal, né? Às vezes acontece de pessoas comentarem isso, e eu falo, que legal, né? Tá chegando longe, né? A gente tá aqui em Colombo, no Paraná, mas olha onde o culto tá chegando. Então, acho que é por conta disso a importância. A internet, ela leva ambos caminhos, né? Tanto para coisas ruins, tanto para coisas boas. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer esse lado da palavra de Deus, toda essa questão, né, da nossa igreja, os ministérios, a palavra do pastor Carlos, os louvores,
Porque isso pode falar com pessoas, né? Diretamente da casa dela, de um hospital, às vezes até, não sei, qualquer lugar na rua, num ponto de ônibus. Se a pessoa tem um celular, ela tem um fone de ouvido, ela pode acessar o nosso culto. Aonde quer que esteja, né? Então acho que é importante por conta disso mesmo, pastor. E ainda a gente tem a comodidade de que aquele momento possa ser presenciado no ao vivo ou posterior, porque fica salvo ali, né, no YouTube, a pessoa pode, né, ver posteriormente. E eu acredito, assim, de coração, que muito desse trabalho não vai ser visto, o resultado dele não vai ser visto aqui. Mas eu creio que, né, quando estiver diante do Senhor, por causa de uma foto, né, por causa de uma transmissão, alguém disse aquilo lá, não sei, impactou meu coração, impactou a minha vida. Então, entre você dizer, não vou fazer nada disso, não vou investir em multimídia na igreja, ou não, eu vou investir, vou fazer uma transmissão, é muito melhor investir e depois, lá na frente, colher os resultados disso, né? Isso é extremamente importante. Tem mais alguma coisa? Vocês querem contribuir com isso? Júnior, a respeito de transmissão? Não, pastor, eu acho que o Danilo falou, que o Léo falou também, falou certinho o que o que o Danilo comentou é verdade, sobre a gente até falou uma vez lá na reunião que a gente da multimídia, transmissão, entra num quarto em depressão, a gente entra numa sala de hospital, a gente entra, fala às vezes aquilo que a pessoa estava esperando de um pai, de alguém próximo, né? Então, acho que foram certinho, bem na... Legal, maravilha. E aí, se o pessoal perguntar assim, como é que é a dinâmica de trabalho de vocês, como é que funciona? E, por exemplo, assim, a cada culto existem várias pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Como é que é a dinâmica de trabalho? Enquanto um culto está acontecendo, onde essas pessoas estão? Vocês conseguem desvendar para nós? Vai lá, Léo. Você que coordena o pessoal aí. Sargenteante aí. Então, igual eu mencionei, é aproximadamente, acho que 15 pessoas ali que fazem parte da multimídia por culto, né? Então, a gente tem um espaço ali reservado para a parte de iluminação, projeção e transmissão, que ficam numa bancada lá na galeria em si, onde a gente consegue ver, de certa forma, a igreja, a nave da igreja como um todo, e assim coordenar melhor, tanto a parte da transmissão ali, consegue ver melhor os cortes, a melhor posição para designar, às vezes, uma câmera. Então, é um ponto estratégico ali, assim como a iluminação também fica ali lado a lado, e a projeção, porque é de extrema importância a gente ter um contato ali mais próximo, porque igual eu mencionei, o Danilo falou também, a multimídia, ela tem esses departamentos, com a liderança do Danilo, do Juninho, da projeção, iluminação, transmissão, social media, mas a gente é uma engrenagem só. Então, para fazer um culto fluir bem, a gente tem que estar tudo interligado. Então, a iluminação, às vezes, tem que conversar com o Danilo, dá uma baixada, porque tá dando uma estourada na câmera ali. Então, daí, às vezes, para o Juninho também conseguir fazer uma boa captação ali para depois postar no Instagram, tem que ter uma boa iluminação, algo da projeção, então é muita coisa ao mesmo tempo. O time trabalhando junto ali, né? Então, igual eu comento às vezes com eles lá, a mídia em si, a gente tem que ter um conhecimento muito grande, igual foi mencionado, da parte técnica, e a gente é tudo ao vivo ali, não tem muita margem de erro, então tudo que acaba tendo de imprevisto, a gente tem que tentar solucionar na hora e ter pessoas capacitadas para isso, para ter igual eu brinco com eles, tem que se acalmar, pensar rápido e já agir para tentar fazer as coisas funcionar. Então é algo bem dinâmico assim, que a gente tem pouca margem de erro ali, mas graças a Deus a gente está cada dia evoluindo mais como equipe, como liderança, graças a Deus. Eu quero aqui já deixar meu agradecimento pelo Juninho, pelo Danilo, que estão ali apoiando desde o começo e abraçaram bem essa ideia, então auxiliando toda essa questão da parte técnica e da liderança também espiritual, igual a gente comentou, não basta ser só um líder técnico e não entender da parte espiritual, porque senão a gente não vai estar cuidando também de pessoas, igual foi mencionado. Traz uma câmera, tem um adolescente, um jovem ali que está disponibilizando ali o seu tempo ali, igual às vezes eu brinco, a gente tá, de certa forma, se sacrificando para alguém tá cultuando melhor. Então, é de extrema importância a gente saber lidar com isso. E do lado ali, a gente tem a sala do social media ali, que fica toda a parte da equipe do Juninho, que vai fazer
toda essa parte que ele coordena, ele vai saber explicar um pouco melhor ali. Então, basicamente, aqui pensando, né, a gente tem o pessoal das equipes das câmeras ali no operacional, a gente tem o operacional lá em cima na mesa, né, o pessoal que está na iluminação, na projeção, né, na mesa de áudio da transmissão. Essa galera tá toda envolvida. A gente hoje trabalha, entrando um pouco mais detalhado, a gente trabalha com 3 câmeras, né? Então são 3 operadores, 3 jovens ou adolescentes que estão ali operando essas câmeras. A gente tem uma pessoa que a gente designa ali para fazer o corte e cuidar da transmissão em si. Corte das imagens, né? Isso, o corte das imagens e também o que vai ali pro ao vivo. Então, tem um programa que ele faz toda a junção ali, seja do áudio que vem da mesa, que tem um operador mixando, seja também de informações que são colocadas às vezes ali, o nome do pastor, quem está pregando, o tema, algumas informações são colocadas nesse programa também e recebe todas essas informações, faz a junção ali e depois manda para as redes sociais ali, o Facebook e YouTube. Então a gente tem 3 câmeras, esse operador da transmissão, um operador de projeção e também do telão de LED, então ele opera as duas funções ali, que são 2 programas diferentes. Aí tem um operador de iluminação, um operador de som da transmissão, igual o Danilo falou, específico para uma mesa de som. Graças a Deus a gente tem vamos dizer assim, esse luxo de ter um som específico ali para transmissão. E aí tem, acho que, o pessoal da social media, que aproximadamente deve ser umas 5 pessoas também que estão ali fazendo stories, fazendo vídeos, editando imagens e editando banner ali, vídeos que vão, às vezes, simultâneos ali para o culto. Então, às vezes, é até engraçado, acontece muito com eu cobrando o Juninho ali, descobrimos na hora qual que vai ser o tema, às vezes um pastor visitante ali, a gente já pega o tema, já faz um banner de fundo, então é algo muito dinâmico ali, e às vezes está acontecendo o culto, o Juninho tá lá. Tá suando a camisa tá lá suando a camisa. Tá desenrolando. Não, e essa interação é bem legal, porque a gente tá evoluindo nisso, porque é tudo um só, né? Porque chega na igreja, a Story Maker, o Story Maker que estiver lá, tem que gravar uma story e colocar o link da transmissão, que eles já deram início. Então tem que ir lá, perguntar pra ele, já tá? Beleza, então vamos pôr o link. Aí daqui a pouco tem o tema da pregação. O tema da pregação também. Descobre às vezes no culto, ou às vezes o pastor muda também, né? Não é às vezes a palavra que o pastor tinha preparado e que Deus quer que ele entregue aquele dia. Então, volta e meia muda, tem que ir lá mudar, lá fazer, então Mas é gostoso, é desafiador, né? Com certeza. Aí o pastor Carlos, muitas vezes, ele tem essa de olhar para trás, que a gente coloca o fundo da mensagem ali com o tema no telão de LED, às vezes pega a gente ali aos 49 colocou, ele olha tal tema ali, então agora bem... Mas tem todo um trabalho de bastidor para que consiga fazer isso acontecer. Né? Isso. Gente, e tem uma coisa que eu acho bem interessante, eu acho que vale muito a pena vocês compartilharem. O pastor Carlos sempre diz do poder que o voluntariado tem na igreja. A gente já falou aqui sobre isso. Só que para além daquilo que é feito na igreja, muito disso também vai reverberar na vida profissional. E eu sei que na vida de vocês, muito do que vocês têm aprendido do lado de dentro da igreja tem sido utilizado até na vida profissional. E eu queria que vocês compartilhassem isso, porque eu acho que para muita gente que fica pensando, mas é só mais um trabalho na igreja, enfim, mas na vida de vocês a experiência é diferente, né? Para além daquilo que é feito lá dentro, vocês também tornaram isso profissão. Queria ouvir vocês esse testemunho poderoso. Eu acho que não só igual a Malu e o Hernani comenta lá do administrativo, né? Que também leva para a área profissional fora da igreja. O voluntariado dentro da igreja também pode abrir portas fora da igreja. Foi uma experiência viva disso, né? Desde pequeno, meu pai incentivava a aprender música na igreja, não só na área da mídia, né? Mas na música. Aprendi música na igreja, tocava só na igreja, daí fui servir o exército. Lá consegui entrar na banda porque aprendi na igreja a ser voluntário. Então fiz concurso, fiquei 8 anos lá, tocando na banda. No exército? No exército, tocando lá na banda do exército. Foi para mim um privilégio, foi uma honra ter servido lá, ficado esse tempo aprendendo, estudando, né, música e conciliando com essas atividades na igreja. Então, daí entrou o voluntariado na parte de arte, design, vídeo e tudo sempre começando para a igreja. Então, depois comecei a fazer para outras igrejas, comecei a fazer para empresas fora. Então, acho que tudo que a gente faz para Deus, Deus vem abençoando a gente, sabe? Até comentei, acho que o pastor, não sei se comentei sobre o
uma frase de um podcast lá, do Jesuscope, que o irmão disse que maior que o fracasso é ter sucesso naquilo que é inútil para Deus. Então, tudo que você faz fora e consegue fazer adorando a Deus, consegue fazer o dobro na igreja, consegue... Eu faço arte, mas eu faço arte para Deus e consigo conciliar isso com o trabalho. Mas eu faço para Deus o que eu faço. Então, eu acho que Deus tá me abençoado muito, sabe? Porque desde a área da música, fui tocar lá, no design, abriu portas grandes hoje, graças a Deus. Então, na parte de vídeo também. É o que eu falo para eles. Se eles estudarem ali, aproveitarem esse momento também, né? Porque ali a gente tem material, tem equipamento, né? Para aprender. A gente começou correndo atrás, não tinha equipamento para aprender. Era no celularzinho. Então eles têm um equipamento para aprender, se dedicar. Isso pode virar uma profissão, pode abençoar mais ainda a vida deles, sabe? Com certeza. E hoje você é alguém que empreende nessa área, né? Eu sou uma agência, né? Tenho uma agência de marketing e trabalho nessa área. Tanto fazendo arte, fazendo vídeo, até a questão de site, né? A gente fez lá aquela época lá. Lá eu tava treinando, entendeu? No voluntariado treinando e adorando a Deus treinando, e Deus me abençoou com serviços fora. Hoje empreende a partir disso, né? Muito bom. O Léo também é empreendedor e tem utilizado as redes sociais, né, Léo? O Léo começou nos voluntariados dos jovens, lavando o carro lá. Nossa, abriu uma estética aí, ó. Não tinha, olha só. Tá vendo? Olha, é profético, rapaz, Então, igual o Juninho falou, acho que tudo que a gente se dedica na obra ali, eu acho que Deus acaba recompensando, né? Refletindo no nosso esforço para a obra ali. Então, eu comento muito com o pessoal ali, cobro muito a questão de... igual a gente brincou antes de começar o podcast, antigamente vinha o pessoal... Não, mas eu não preparei nada, mas é para Deus. Mas é pelo contrário. Eu acho que se é para Deus, a gente tem que buscar o nosso melhor. Tem que ser melhor do que se eu fosse fazer, igual o Juninho comentou, às vezes para uma empresa. Se eu for fazer algo para Deus, é o meu melhor. Eu penso assim, né? Porque eu penso que é valendo a minha salvação que está em jogo. Então, se eu posso fazer o melhor, então por que eu vou fazer? Ah, não. É o tempo que eu tenho lá, um resto de tempo eu vou me dedicar para fazer isso. Não. Então, a gente se dedica muito, já chegamos a ficar até 2 horas na igreja até lá da madrugada. Até mais. Já virou a noite. Sou recordista. Né? O Danilo é recordista, já virou a madrugada, já para fazer um culto acontecer ali, toda a parte de iluminação ali, porque às vezes um detalhe ali não estava funcionando, mas... Como eu mencionei, é para Deus, ele pegou, não, eu vou ficar aqui até eu descobrir o que está acontecendo e fazer essa coisa funcionar. E é isso que acontece, acho que comigo, tenho certeza, com o Danilo eu também, e com o Juninho, essa dedicação, e Deus tem, graças a Deus, recompensado todos nós, né? Como o Juninho brincou ali, eu comecei lavando carro na igreja e hoje eu tenho uma estética. E também, claro, mexendo com a parte de multimídia da igreja, aprendo muito e também... levo para a empresa ali a importância de eu estar nas redes sociais para, de certa forma, mostrar o meu trabalho, né? Então, assim como é importante a igreja estar nas redes sociais para mostrar o que está sendo feito nos cultos, nos eventos, eu acho que assim tem que fazer na minha empresa e aprendo muito com o Juninho ali também, volta e meia. Vou e corro para ele, como fazer tal vídeo, fazer tal coisa. Então, pro teu negócio também. Pro meu negócio em si. Então, eu acho que tudo pode ser levado de aprendizado não só para ficar na igreja, mas para fora. Igual o Juninho mencionou, a profissão dele hoje. Então, eu acho que ele acaba sendo espelho também para alguns adolescentes, que é possível você começar se dedicando para Deus ali e futuramente ser... algo que você vai estar ganhando dinheiro com isso também. Unindo ao último ao agradável. Exatamente. Né? Danilo, para você, Danilo, essa experiência de voluntariado, como é que tem reverberado na tua vida profissional também? Hoje o meu trabalho não é voltado 100% ao áudio nem à iluminação, mas eu tô trabalhando bastante nisso como algo secundário, né? Além do meu trabalho mesmo registrado, eu também tenho as aulas de bateria, mas focando a questão do áudio e iluminação, que seria o meu voluntariado, traz muita experiência, traz paciência, nos ensina a forma de gratidão através do voluntariado, e a gente acaba agregando isso
até com nossa família e também no trabalho. Então, coisas que eu aprendo na igreja eu trago pro meu lado profissional também. Então, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida na igreja, que nem você falou. Às vezes acontece um problema no culto e você tem que resolver. Você tem que fazer com que funcione e que ninguém perceba ainda, né? A gente tem que deixar o mais discreto possível. Então, assim, a gente aprende a tomar decisões, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a lidar com pessoas no meio profissional também. Não falando só de mim, mas creio que no aspecto geral também. E na questão do áudio, eu venho me preparando bastante, porque ainda tenho o objetivo de trabalhar com áudio propriamente. Profissionalmente? Isso, também com produção musical. Então a igreja acaba sendo uma escola. Ela acaba nos ensinando bastante, nos lapidando também bastante para o meio profissional, porque a gente acaba enfrentando várias situações dentro da igreja, né? A gente aprende várias coisas, como eu disse. Então a igreja acaba nos ensinando com a palavra, com base em palavra, mas também como o voluntariado, né? No contexto geral. Então acho que isso acaba transformando a nossa forma de enxergar a questão de ser voluntário, porque agrega bastante em nossas vidas, né? Na vida profissional, familiar, seja no que for. Eu acho que a igreja nos ensina bastante e eu sou eternamente grato pela nossa igreja. Isso acabou transformando a minha vida, né? Questão de servir ali, essa transformação, né? Acabou mudando bastante e eu carrego isso pro lado profissional, para todos os lados da minha vida. Acho que é isso, pastor. Muito bom. Eu pegando assim o que vocês acabaram de dizer, vocês adquiriram capacidades e habilidades, né? Técnicas ali, mas para além disso também capacidades humanas, né? Sim. Dessa convivência, às vezes até dos embates, das dificuldades, do suador. Tem que fazer acontecer. Tudo isso vai esticando a gente e tornando a gente melhor. Que legal. E eu queria perguntar para vocês, porque eu sei que nós somos seres humanos e nós somos marcados por experiências, né? Mas tem alguma experiência, né, no ministério de vocês aí de multimídia que vocês gostariam de compartilhar como um testemunho de algo que impactou o coração de vocês? Eu abro aí para quem quiser compartilhar primeiro. Júnior, quer dizer, Júnior? Para mim, eu acho que o que impactou mais quando eu fui ali para a sede é a questão do voluntariado mesmo, pastor. Eu não tinha uma visão do voluntariado assim tão servindo com amor, sabe? Como eu vejo ali. Então eu vejo tantas pessoas, fui nos primeiros voluntariados no Summit e, nossa, aquela galera, parecia que era um evento já, mas era só voluntários na igreja e com amor, cada um no seu setor ali, tudo saindo perfeito e quase mais de 100 pessoas ali por trás dos bastidores ajudando. Pra mim foi o mais impactante, assim, que eu vi, nossa, é muito legal fazer isso. É tipo é possível ter voluntariado. Ter voluntariado, nossa. E a gente que arde, o coração arde pelo voluntariado, por servir a igreja, isso é muito gratificante. Isso foi o mais impactante pra mim. Fora os outros testemunhos, né? De jovens que às vezes não faziam nada, e daí o pai começou a colocar no ministério, ele teve, às vezes até o próprio jovem teve interesse, ou o pai, vai lá, tenta ir no ministério, dá um empurrãozinho, e o jovem acaba se destacando ali, mudou toda a visão, quero ir pra igreja hoje, porque eu vou estar operando, entendeu? Levo o pai pra igreja. Isso é muito impactante. Cada vez a gente fica mais impactado, né? Mas pra mim, a primeira, quando eu cheguei lá, foi a questão do voluntariado em si. Ver que funciona, né? Isso mesmo. E aí, Léo? Eu acho que pra mim também, pastor. A gente teve essa experiência, começando com o senhor, né? Na mídia, lá na planta Guilhermina, qual eu tive os primeiros contatos ali. Mas em si, vamos dizer assim, eram demandas menores. A gente não tinha em si a demanda que tem hoje uma igreja sede, né? Então a gente acho que tinha na época, vamos dizer assim, uns 4. Então era eu, o Juninho, a minha esposa ali e acho que mais um adolescente ali, um jovem, se eu não me engano. Então a gente era 4 pessoas. Aí a gente acabou saindo da planta Guilhermina ali, depois de um período assim que o senhor saiu, foi para a sede, aconteceu de surgir essa vontade de servir na sede ali, acabei indo e depois encaixei ali novamente na multimídia, e depois disso eu vi que ali era um pouco diferente, como o Juninho mencionou ali, a questão do voluntariado na nossa igreja, e graças
a Deus e o nosso pastor Carlos, posso mencionar aqui essa questão de ele enfatizar bastante essa questão do voluntário, e eu acho que, igual eu já brinquei com o senhor ali algumas vezes, e falo essa frase, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então o pastor ali para nós, ele é um exemplo, e eu acho que faz toda essa geração, esses adolescentes, jovens, querer servir. Então para nós é de extrema alegria estar ali com eles, porque a gente vê que é de coração mesmo, igual o Juninho mencionou. A gente tem adolescentes ali que servem, que moram longe, vamos dizer assim, quase 8 km, 10, e faz o pai trazer. Pai, eu tô escalado, tem que estar lá geralmente 1h30 antes do culto, vai 1h30 antes, depois às vezes sai um pouquinho depois, e estão ali felizes, e já, igual veja, a gente faz a escala semanal, tem adolescente que seleciona ali todo culto. Eu falo, não, você tem que cultuar. Não, mas eu quero, não. Calma. E ainda assim, sobra isso. Faltou alguém? Vai que faltou. Não, pode cultuar já. Mas arde essa vontade no coração deles de servir, assim, de ter esse temor pela obra. Igual eu mencionei, infelizmente, tem igrejas que têm equipamentos melhores que os nossos, uma estrutura assim surreal, mas a gente vai ver totalmente terceirizado quem opera esses equipamentos, porque não tem voluntário na igreja. Então acho que a principal ferramenta de trabalho a gente tem que os nossos voluntários, e eu acho que isso não tem preço, não tem nada que compre. Pode ser um equipamento de um valor de 100, 200 mil, num voluntário dedicado, acho que vale mais que tudo ali. Muito bom, muito bom. E para você, Danilo, uma experiência marcante em relação a isso? Eu como sou um pouquinho mais antigo ali na questão da mídia, é ver o resultado, onde desde o começo onde foi construído até onde a gente conseguiu chegar. Eu acho que é um grande testemunho. Eu consegui testemunhar várias pessoas ali. Eu fui uma pessoa que sempre observei, assim, sabe? Então, às vezes eu conversava com um, falava, cara, o que você acha de ajudar a gente lá, nisso, naquilo e tal? Daí, às vezes, o adolescente fica meio assim e tal, mas um mês depois ele tá ali inteirado e tá ajudando. Então, isso pra mim é algo muito gratificante, e isso realmente me deixou impactado, porque no tempo da pandemia a gente tinha duas, 3 pessoas. Um no áudio, outro no vídeo, outro filmando. E era o máximo que... era o máximo. A gente não tinha a estrutura que a gente tinha hoje. A gente não tinha as pessoas que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente consegue fazer escala tranquilamente. Mas naquele tempo a gente só tinha poucas pessoas. Então o voluntariado acho que transformou a questão do servir, né? Então a gente tem muitas pessoas trabalhando ali. A gente tá falando só da questão da mídia, né? Mas a gente tem a questão musical do grupo de louvor, a gente tem o acolhimento, a gente tem vários outros ministérios que agregaram muito na nossa igreja, né? E transformaram isso. Então eu testemunhei muitos adolescentes assim que eu sabia a questão, como tava, a questão pessoal, às vezes de estar desanimado, às vezes de passando algum problema pessoal. E na questão do servir, ele ser transformado, às vezes no momento do culto, Deus acabar falando com ele ali, já aconteceu comigo na mesa já, às vezes eu estar ali fazendo a mix e você tá ouvindo a pregação, né? Mas você tá focado, mas ao mesmo tempo você tá ouvindo. E de Deus falar comigo ali várias vezes, então eu tenho vários exemplos disso. Eu creio que o nosso ministério é bênção na vida de muitas pessoas. Que nem o Léo falou, tem adolescente que marca lá toda vez. Eles querem estar na igreja, eles querem estar ajudando, eles querem prestar o serviço de adoração, né? Eu creio que o voluntariado, como eu disse, é uma forma de adoração também. Então, quanto mais a gente consegue deixar eles próximos não diria próximos, quanto mais a gente consegue deixar eles inteirados no ministério, mais próximos eles irão ficar de Deus, né? Ter a intimidade com Deus, e ao mesmo tempo a gente deixar eles cultuarem, né? Essa eu acho que é a nossa preocupação também. Legal. A gente não pode sobrecarregar ninguém, mas ao mesmo tempo a gente também coloca eles ali para ajudarem e tal. Então acho que essa é a questão que mais me impactou. Ver desde o começo, onde a gente começou a estruturar, quando o Juninho, o Léo chegou, a gente começou a conversar, a pensar como que a gente
podia estruturar as coisas, conversa com o Vitor, com o Ziel, com o Everton. A gente melhorou muitas coisas ali também, graças a Deus. Creio que Deus nos guiou para onde a gente tá agora. E eu acho que da minha parte é essa visão que eu tenho. Legal. Eu sempre gosto de pegar o que vocês estão falando e passar um marca-texto ali para destacar alguma coisa. Duas coisas aqui me chamam muita atenção, a gente tem que destacar. Você falou de um processo, né? Que não é uma coisa assim que do dia para a noite já tem todos os equipamentos necessários, a equipe necessária, não. É uma coisa que vai sendo construída. A gente está falando de uma pandemia, 2020, né? Isso. Nós já estamos em 2025, a gente está falando já de 5 anos. Então, esse processo de evolução, né, do Ministério não foi do dia para a noite. Não. É uma coisa que vai acontecendo até por causa do recurso de material, de equipamento e recurso de pessoas, né? Está fazendo um recrutamento, chamando gente. Então, até para trazer um conforto ao coração das pessoas que querem começar, já quer começar grande. Não, começa pequeno. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Como num Guilhermina, começa com um celularzinho lá, um lapela, alguma coisa. Vai com o que tem. Depois, com o tempo, vai aperfeiçoando. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem um equipamento muito bom, uma estrutura muito boa, mas é algo que é fruto de um processo, né? A segunda coisa, e vocês falaram isso aqui também ao longo da conversa, agora mais precisamente, que quando a gente tem um filho ali presente, a gente consegue trazer uma família, né? Então a gente tem testemunho no meio da equipe de multimídia de filhos que estavam dando um trabalho gigantesco para pais, né? Que estavam com dificuldade na escola, em vários lugares. Foi para lá, né, começou a se envolver no trabalho da igreja. Hoje os pais estão dando testemunho, dizendo, olha, meu filho mudou, meu filho ama estar na igreja, ama estar servindo aqui. Então, essas duas coisas precisam ser bem destacadas, né? Processo para construir um ministério que possa ser relevante e um ministério que está ajudando pessoas a se fortalecer na fé. Isso é muito maravilhoso. A gente está caminhando para o final, mas eu ainda tenho algumas coisas para perguntar para vocês aqui. A outra pergunta que eu faço, tem gente que está nos acompanhando e se perguntando, né? Como é que eu faço para poder conseguir trazer mais conteúdo, né? Assim, para ter mais ideias? Para onde que eu busco? Tem algum livro? Tem algum site? Tem algum canal no YouTube? Enfim, o que vocês podem dar de dica para essas pessoas para que elas possam, né, caminhar e ter mais ideias para poder desenvolver o projeto? YouTube. A dica. Internet, pastor, hoje em dia, se você souber usar para bem, você vai longe. Porque tudo que até hoje, né? A gente vai precisar de alguma coisa lá, ter um bug, alguma coisa, a primeira coisa que a gente recorre é a internet. Se não der, vamos contratar um profissional. Como fazer? O amigo Google. Já recorre. Hoje em dia, com a IA, então é só o ChatGPT. Já decifra tudo mais. Tá até no Google agora, né? É verdade, né? Até no celular hoje em dia, né? No WhatsApp. Mas eu acho que a internet ajuda muito. Para quem tá querendo começar, ou às vezes não sabe aonde quer começar, para conhecer os ministérios a fundo. O YouTube tem vários canais de igreja, de multimídia de igreja, mostrando detalhadamente cada setor ali e aonde você vai se identificar mais, né? E depois focar naquilo lá. Mas a internet é o primeiro canal. Claro, se você achando cursos bons, não estou dizendo para começar gastando já. Porque você precisa saber o que você vai gostar, né? Se você tiver condições, com certeza, é muito válido você comprar um curso de qualidade ali, ir no workshop nosso lá, que é gratuito. Por enquanto é gratuito, isso, né? Faz pode a propaganda aí. Aproveita. O workshop lá nosso. Mas a internet é o melhor canal para começar. Legal. E você falou, né? Uma coisa que eu não tenho muito recurso, então eu começo dessa forma, né? Eu não sei se a gente pode comentar, mas futuramente vai surgir alguma coisa aí, né? É verdade. Futuramente, aí muito em breve, a Decimeter, a própria plataforma, né? Já está em produção para cursos gratuitos ajudando outras igrejas. Tanto no começar a transmissão, como começar na rede social, tudo por esses profissionais aí à vontade. Eu vou só estar gravando só. Legal. Mas outra coisa também que é muito bom para quem está começando é colar no cara que já está fazendo. Pegar o bonde andando. Cola no seu líder ali, no que está fazendo já. Às vezes, esses dias, 3 horas da tarde, eu estava voltando de Almirante. Ligação voluntária lá da Social Media. Júnior, bugou o meu Photoshop aqui, como que eu faço? Daí eu tive que parar, tava na moto ainda, atendi. Liga aí, tem que ver. Daí desliga aí, fecha o Photoshop, abre de novo, ali em configuração, janela, entendeu? E você vê a vontade, né, que eles têm, assim, de estão estudando em casa e não consegui achar no Google, vou ligar pro líder. E é isso, colar em quem tá fazendo já, sabe? E não ter vergonha de perguntar, né? Às vezes a gente fica ali meio
eu vou fingir que sei fazer pra ele me deixar aqui na escala. Uhum. Não existe isso, a gente sabe muito bem. Exatamente. Total. E aí, gente, pra vocês, Google também? Ou tem outros caminhos que vocês acham que possa ser útil? Eu acho que o principal ali é, na minha visão, ver a necessidade da igreja no momento, né? Então eu separo ali a multimídia da igreja em 3 ocasiões, né? Então a gente tem vou tratar como culto ou evento. Então a gente tem o pré-culto, a gente tem o durante e tem o depois. Então, na minha visão, eu começaria com o que tá dentro ali durante o culto. Então, vamos dizer assim, pensar no que eu preciso da mídia ali para estar auxiliando no culto. Na minha visão, uma projeção auxilia muito os irmãos a estar adorando, a saber o que está louvando, qual que é a próxima estrofe, ou às vezes um irmão esqueceu a Bíblia, você ter uma Bíblia ali na projeção já ajuda bastante, facilita essa questão da adoração ali. Então, durante o culto seria a projeção, aí no pré-culto ali, a gente tem a questão do social media, que é o que vai chamar as pessoas, cativar elas pro culto em si. Então aí vem toda a parte do Juninho de social media, que vai ser a parte de gravação de vídeos, de stories. A gente tem os vídeos informativos hoje, vídeo de aviso e também convidando as pessoas para aquele evento, aquele culto que vai ter. Uhum. Então isso já cativa as pessoas. Opa, tal dia vai ter um evento só para adolescente ou só para jovens, então eu vou. E também tem o pós ali, culto, que é a questão de toda a divulgação ali do que aconteceu, né, nesse evento ou nesse culto. Então, as fotos, os vídeos, aí entra a parte de transmissão. Então, eu separo nesses 3 setores ali. Eu acho que se a gente focar no culto em si, eu acho que, na minha visão, acaba sendo importante porque a preocupação com quem se dedicou primeiro em estar ali presente na nave da igreja, né? Aí depois eu acho que eu partiria para, agora vou fortalecer mais os nossos pré-eventos e culto. Uhum. E daí sim, depois o pós ali, evento ou culto. Eu acho que eu separaria dessas 3 formas para, senão você acaba se perdendo e acaba... É muita informação, né? Então, a partir da mídia, eu vejo assim, diferente de outros departamentos, é muito técnica a área, e dependendo ali, igual eu brinco com alguns adolescentes, a gente tem uma Ferrari na mão, um equipamento. Então, se a gente não se capacitar e não preparar, a gente vai dar um tiro no pé, pode se matar. No caso ali, estragar um equipamento. Então, pode ser o melhor equipamento, mas se não souber. Sim, é igual eu falo, também entra nesse ponto. Às vezes mais vale, eu acho que para todos nós aqui, entrou na questão do Danilo ali, que comentou do processo, é importante isso, porque às vezes eu vejo que tem muita gente que pensa, não, preciso ter o melhor equipamento. Mas às vezes o melhor equipamento, para você que não tem um conhecimento, você não vai usar 5% do equipamento e vai até se perder, porque ele demanda uma parte técnica muito mais a fundo. Então, às vezes, começar com o básico bem feito é melhor do que, às vezes, um equipamento de 100 mil e você não saber operar. Então, eu acho que o processo ali, ele é muito válido por causa disso, né? Em todas as nossas partes ali, eu acho que é isso. Começar com o pequeno, o equipamento mais barato ali. Hoje, acho que o melhor equipamento e mais básico que tem ali é o celular hoje, que todos têm, consegue fazer algo bacana, né? Então, eu acho que seria mais isso, assim, que eu tenho da visão de como pode começar ali e fazer. Legal. Você, Danilo? Do meu lado do ministério, né, iluminação e áudio, a gente sempre precisa de uma mesa, né? Acho que é o começo de tudo ali, você ter uma mesa. Na maioria das vezes, a gente não consegue ter 2 mesas independentes e tal. Então, a gente tem que começar com o que tem, com a ferramenta que a gente tem em mãos, né? O que eu penso, assim, é a gente tirar o auxiliar. Geralmente, a gente fala isso, né? Que é você tirar uma saída, que é a cópia da mesa, e começar. Que nem o Léo mesmo falou, o começo já é um celular, né? O celular já é uma grande ferramenta. Então, a gente tem que começar do começo, entender o básico, os fundamentos, né? Entender os fundamentos ali do ministério, entender os equipamentos, para daí você ir seguindo. Questão de conhecimento, o Juninho mesmo falou, na internet tem muito conteúdo, tem pessoas que falam coisas assim que você poderia pagar para ter aquele conhecimento, mas o cara tá te passando de graça. Então, a gente
saber identificar informações, experiências que realmente vão ser relevantes pra gente. Ao mesmo tempo, tem pessoas que às vezes ensinam a gente a fazer coisas erradas na igreja, que já me aconteceu algumas vezes. Então, é a questão da gente ter esse discernimento, né? Da questão de conhecimento. Iluminação, acho que seria o básico ter a iluminação de fotografia, né? Que a gente chama. Que seriam os Kobe LEDs, talvez um Fresnel, um elipsoidal. Vai depender muito da igreja, mas... são nomes técnicos, né? Mas a gente precisa partir do princípio, né? Se você já tiver uma luz de fotografia para começar a transmitir o culto, tá perfeito. E depois a gente vai seguindo para outros equipamentos. Mas é sempre bom entender a função do equipamento, a questão também de alimentação de energia, tem toda essa questão, né? Iluminação principalmente. Eu tava fazendo o cálculo ali, a gente tá com quase 8.000 watts só de iluminação, então a gente tá quase chegando no limite, mas é algo que a gente precisa entender, né? Pra gente ter uma boa captação de imagem é a luz de fotografia. Pra ter um áudio, né? Sem ser o áudio mesmo captado do celular ou de uma câmera, tirar um auxiliar e passar pro celular, ou caso você já tiver um computador, um notebook, né? Já passa por uma interface ou direto no OBS, sei lá. Enfim, são vários caminhos, né? Mas é mais ou menos assim. Legal. E isso que eles falaram é muito importante, porque a gente entende a nossa realidade para depois buscar conhecimento, né? Isso. Porque às vezes a gente compra um curso de um cara que tem uma estrutura gigante, né? E você que tá outro com equipamento. com o básico, Daí exato. a gente... No nosso equipamento, a nossa realidade, então a gente tem que buscar conhecimento naquilo que a gente tem também. Não adianta querer se especializar. Não, eu entendo tudo aquela mesma, mas e essa aqui analógica que você entende? Não, essa aí eu vou. Já Não foi. é no Sem celular, compressor, sem gate, Não ajuda. E eu falo, até desculpa cortar o senhor, entrando nesse paralelo, tem muita questão também que às vezes a gente vai buscar um curso ou algo do tipo ali, um aprendizado com pessoas às vezes que não são cristãs ou não é um conhecimento próprio da igreja. Eu já me deparei com isso. Então, às vezes a realidade é diferente. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, a questão de a gente tem lá um gimbal, que a gente chama, né? Um estabilizador, que ele é uma câmera em cima dele ali que faz a captação para live. Alguns profissionais, eles vão ensinar os movimentos ali e você passando na frente da pessoa. Só que a gente tem que pensar que a gente está num culto. Então, tem toda uma adaptação, igual eu falo para o pessoal ali. A mídia, ela tem que ser o mais discreta possível. Então, a gente está ali para executar todos esses serviços ali durante o culto, mas a cereja do bolo é ser menos visto possível. Então, igual eu brinco ali, esses dias eu estava conversando com a Giovana ali, que tira as fotos para nós. Na minha opinião, tá? Entre tirar uma boa foto e às vezes atrapalhar quem tá adorando, eu entrar na frente ou eu ir bem próximo do pastor e acabar se destacando, eu acho melhor eu sacrificar a foto do que chamar a atenção de todo mundo. Então é uma adaptação diferente do que a gente tem ali pro culto em si. Porque senão às vezes tem igrejas que eu já fui que poxa, acaba atrapalhando, tem 4, 5 pessoas ali ao mesmo tempo e vai dar uma volta no pastor e grava e todo mundo fica olhando assim, daí você não... Tira o foco, né? Tira o foco. Então, acho que o principal é isso, a gente ser o mais discreto possível também é algo que a gente tem que adaptar do paralelo ali que a gente tem no mundo ali, desses aprendizados, e filtrar para a igreja ali para adaptar para o culto em si, para o evento, né? Legal, legal. Eu vou pegar minha canetinha imaginária de novo para destacar aqui. Você falou uma coisa interessante, que se eu tiver que investir em alguma coisa, o foco é no culto, né? Na projeção ali para quem está presencial. Então, acho que isso é importante deixar claro para as pessoas, que antes de fazer uma transmissão, qualquer outra coisa, eu preciso privilegiar primeiramente quem está presente. Segundo, e eu acho que é importante, até como uma palavra pastoral, é entender o que vocês falaram, que é a questão de contexto, né? Porque você pode ir no YouTube, pegar uma igreja, uma mega church, e ver toda aquela estrutura, né? Mesmo que eu tenha dinheiro, vou trazer tudo aqui para dentro. A gente sabe que cada igreja tem o seu contexto, até teológico, cultural, usos e costumes, enfim. Então, assim, não é só eu querer fazer, eu preciso entender o lugar onde eu tô, para que aquilo seja uma ferramenta boa, né? Eu gosto de usar a ilustração da faca. A faca é uma ferramenta, ela é boa ou é ruim? O que vai definir se ela é boa ou ruim é a maneira que eu utilizo. Então, dentro do contexto onde eu estou, essa ferramenta ela vai ajudar para edificação
ou vai ajudar para escandalizar ou trazer alguma dificuldade. É claro que o processo é paulatino, né? A gente está fazendo devagarzinho isso, mas entender o contexto é interessante. O Léo falou aqui sobre o contexto no sentido secular que a gente usa, né? O cara tá fazendo numa festa e tal, e o foco é totalmente outro. No culto, o que eu tô fazendo tem que ser para ajudar, não para atrapalhar o propósito do evento. A iluminação mesmo é um grande exemplo disso, né? A gente que vai aprender iluminação, como fazer uma position, como fazer um efeito na iluminação. Só que a gente tem que entender que a gente tá na igreja, né? A iluminação é bastante usada em eventos, em palcos gigantescos, né? Só que a gente tem que adaptar a informação que a gente vai receber e converter para o que a gente vai usar na igreja. O que a gente usa na igreja atualmente é algo mais cênico, né? As cenas que a gente usa é algo mais cênico. A gente não usa muita movimentação. Vai depender muito do culto, né? Quando é culto jovem, do Plus ou do Siga, do Starts, a gente tem um pouco mais de liberdade, né? Tem uma cantata. A cantata também. O pastor Carlos, né, deixou bem claro isso pra gente quando a gente conversou, né, uma vez com ele, a respeito disso. Então é exatamente isso, a gente tem que pegar a informação e saber usar ela da forma como a gente tem nossa realidade, né? Pro contexto, né? Exatamente, pra gente não atrapalhar o culto, não atrapalhar quem veio pra adorar, e ao mesmo tempo também não fazer a nossa vontade, porque às vezes a gente quer fazer algo, tipo, não, eu quero fazer isso, mas será que vai ser bom pro cenário do culto, pro que tá acontecendo ali? Às vezes Deus tá querendo trabalhar de uma forma e a gente quer fazer a nossa vontade, mas na verdade não é assim. É até interessante, né, entrando nessa parte, porque acontece muito isso e eu trabalho mais direto com... Agora a gente tem essa nova função, conversando com o senhor ali, que é a direção do culto, né? O diretor de culto ali em si, que é o que vai fazer a ponte entre o culto em si, ou quem está dirigindo o culto, seja o pastor ali, o senhor ou outra pessoa, com o que a gente vai poder executar. Então, muitas das vezes acontece de a gente estar conversando ali com o senhor, pastor, essa cena tá boa, daí vamos dar uma diminuída. Daí a gente vai lá, troca a cena da iluminação, não, segura um pouco aqui, o pessoal que tá tirando foto, não passa tanto. Então, tudo é uma adaptação ali pro momento, e também eu acho que é importante a gente destacar nessa questão, às vezes não é o que a gente quer, igual o Danilo mencionou, tanto de equipamento quanto na área profissional, mas eu acho que é o que a igreja quer, e o seu líder ali, o pastor, o que ele tem prioridade. Não adianta a gente querer fazer algo e não estar em comunhão com o que a nossa liderança quer. Perde a harmonia do propósito. Então a gente sempre está em contato tanto com o senhor, com o pastor Carlos. Às vezes a gente faz algo novo, uma cena nova, já pergunta lá, essa cena tá boa ou não. Então eu acho que tem que um pessoal que quer trabalhar com a mídia tem que também ter esse bom senso que nós não somos donos da igreja. A gente não tá ali para fazer o que a gente vê no mundo secular, igual o Daniel mencionou, às vezes querer trazer o que está sendo feito num show para a igreja. Não, a gente tem que adaptar com a realidade e também tá sempre em comunhão com os líderes ali acima. Eu acho que é o que vai fazer ter uma boa gestão ali da mídia em si, com a questão da igreja em si, às vezes uma igreja mais tradicional, então tem todo um cuidado a mais, né? Tem que ter essa preocupação. Pessoal, o papo tá bom demais, mas nós estamos chegando ao fim. Eu só quero agradecer cada um de vocês, né, que dedicaram esse tempo, compartilharam um pouco da experiência e do conhecimento de vocês, e eu só posso dizer o seguinte, vai ter volta, tá? Só esse momento aqui, com certeza, né, a gente conseguiu esclarecer algumas coisas, mas com certeza a gente precisa de mais, mas eu quero agradecer a presença de vocês e desejar que muito em breve vocês retornem aqui pra gente poder conversar, tá bom? Deus abençoe. Amém. A você que nos acompanhou até aqui. Eu sempre digo e vou repetir sempre que esse conteúdo tem que ser compartilhado com outras pessoas, porque tem muita coisa edificante aqui para que outras pessoas possam ser tocadas, despertadas. Às vezes alguém que precisa, né, pensar sobre o ministério de multimídia na igreja, enfim, pega esse conteúdo, compartilha com outras pessoas, se inscreva aqui. O Júnior fez uma playlist. O Júnior que fez aqui, ó. Ele que faz a playlist. Tem uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, com todos os podcasts, os outros ministérios, outros líderes que passaram por aqui. Pega esse conteúdo, compartilha. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida e outras pessoas também. Até o nosso próximo episódio e um grande abraço para todos.